Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um trimestre. Estamos estudando a partir de hoje o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Nós vamos ter aí uma longa jornada, uma caminhada, entrando aí pelos espaços do tabernáculo ao longo deste trimestre e vamos estudar parte por parte do tabernáculo, o tabernáculo de Moisés, fazendo as devidas aplicações à luz do Novo Testamento, da mensagem evangélica. E a lição de número 1, que é a lição que nós vamos estudar hoje, o título é Tabernáculo, um lugar de habitação de Deus. O texto áureo se encontra no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 8, no qual está escrito: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." E a verdade prática, o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da Igreja de Cristo. Protótipo aqui no sentido de algo que é tipológico, que antecipa, que aponta, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Então, aí é o título da lição. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui a postos e vamos iniciar o nosso debate, o nosso diálogo. Continue conosco, você é o nosso convidado especial para nos acompanhar ao longo de todo esse trimestre. Fique conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa EBD em Debate, estamos começando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre do ano de 2019, e vamos estudar a partir de hoje, a partir da primeira lição, várias lições a respeito do tabernáculo, né? E o tema geral, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Este é um trimestre em que a tipologia vai ser bastante estudada e enfatizada aqui nessas lições, e desde já, né, queremos aqui defender que realmente existe tipologias, símbolos, tipos na Bíblia, existe linguagem figurada. Porém, a gente precisa ter cuidado para poder a gente não viajar demais nas tipologias e a gente ter cuidado de aplicar corretamente as regras hermenêuticas, né, para poder entender toda essa tipologia, né? Então, nós não podemos caminhar nos extremos. A gente não pode achar que não existe as tipologias, mas também não podemos achar que tudo no mundo, todos os detalhes, todo parafuso que tinha no tabernáculo simboliza alguma coisa, né? Na verdade, não existia parafuso no tabernáculo, existia outras coisas para prender as cortinas, mas a gente não pode também achar que qualquer detalhe da construção, qualquer detalhe simboliza alguma coisa. Então, nós vamos caminhando dentro de um equilíbrio, sem pender para um lado ou para outro. E na lição de hoje, né, que é tabernáculo, um lugar da habitação de Deus, esse texto áureo está aqui no versículo 8 da nossa leitura bíblica em classe. Êxodo 25:8 diz assim: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." Isso é o que Deus fez. Então é importante a gente entender nesta lição que a ideia da construção do tabernáculo não partiu de Moisés, mas foi uma ideia que partiu de Deus. Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo, inclusive lá no Jardim do Éden, Deus se relacionava de uma forma mais próxima ali com Adão, né? Até Adão pecar, né? E ficar afastado, destituído da glória de Deus. Mas ao longo da Bíblia a gente vê que Deus buscou se relacionar com o ser humano, buscou se relacionar com os homens, conosco, porque Deus ele é um ser pessoal. Isso é muito importante. Deus é um ser pessoal, e gosta e quer e deseja se relacionar com as suas criaturas, conosco. Então, o tabernáculo ele foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. É importante a gente entender que Deus é espírito. Deus não tem um corpo, Deus não é corpo, Deus não é matéria, né? Mas Deus é
espírito. Porém, ele queria se relacionar, né, com o povo, porque é o seguinte, ao mesmo tempo que Deus é transcendente, mas ele também é imanente. Deus, ele é infinito, é soberano, é poderoso, é espírito, etc., né? Onipotente, onipresente, onisciente, mas também ele é imanente, ele quer se aproximar do homem, ele quer se relacionar com o homem, não porque ele precise, Deus não precisa disso, mas nós precisamos, e o homem no seu pecado não tem condição de sozinho se aproximar de Deus. Então Deus veio até o homem, Deus veio até nós, Deus procurou se relacionar conosco para que nós pudéssemos conhecer melhor a Deus, né? E o tabernáculo, né, era um local de culto, ali era uma tenda móvel, que o projeto veio de Deus, né, com os mínimos detalhes, Deus entregou a Moisés para Moisés construir. Então esse projeto, ele veio da mente de Deus, e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Cristo, no sentido de que Deus habitava no tabernáculo, havia manifestação visível de Deus através da Shekinah de Deus, a glória de Deus que descia ali dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, em cima do propiciatório, que ficava em cima da Arca da Aliança, entre os querubins. Deus se manifestava ali, ou seja, existiam manifestações visíveis de Deus, através de uma nuvem, de uma luz, de uma fumaça ali no tabernáculo, e ajudava aquele povo a perceber a realidade de Deus, ajudava aquele povo a perceber que Deus estava presente entre eles, embora Deus fosse e sempre foi e é Espírito, mas Deus também pode se revelar de uma forma material, para poder ajudar o homem a ter aquela convicção. Como Deus apareceu a Moisés ali no meio daquela sarça ardente, aquele fogo que queimava e não se consumia. Então o tabernáculo foi essa ideia, né? A ideia do tabernáculo é que Deus habitar no meio do seu povo. O tópico 1 da nossa lição, a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Deus idealizou, e isso foi um projeto que veio do coração de Deus. Deus deu ordem a Moisés para que mobilizasse o povo para a construção dessa tenda móvel, né? dessa tenda, dessa construção temporária, que serviria para a morada sagrada, para um santuário ao Senhor. Deus quis habitar no meio do seu povo. Agora, é importante, né, aqui a parceria entre Deus e o povo. Pastor José Roberto, Deus, ele gosta de trabalhar em parceria com o homem para a materialização da sua obra do tabernáculo. Deus poderia, no milagre, né, de uma hora para outra, aparecer tudo pronto, mas ele quis que o homem construísse. Exatamente, pastor Fábio, a vontade de Deus é que nós nos tornemos participantes da obra e dos projetos e dos desígnios que ele deseja realizar. Então, o primeiro ponto da lição destaca essa parceria e inicia com a pergunta: por que construir um tabernáculo no deserto? Então, esse é um tema importante, demonstra logo a princípio o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo, de Deus estar com o seu povo. E um trabalho importante aqui que é destacado pelo comentarista é uma monografia escrita por Gunnar Wingren, que, para quem não sabe, é um dos fundadores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Pouca gente sabe, mas o Gunnar Wingren, ele era estudante de teologia, ele concluiu os seus estudos teológicos ali no Seminário Teológico Sueco, lá em Chicago, nos Estados Unidos, e em 1909, um pouco antes de vir para o Brasil, ele escreveu um trabalho monográfico de conclusão do seu seminário teológico. Então eu explico aqui para os irmãos que de repente não sabem que uma monografia é um trabalho que se realiza para se concluir um curso, geralmente nas academias. E por isso o tema que ele escolheu para desenvolver
a sua monografia foi justamente o tabernáculo. E aí ele desenvolveu um estudo destacando as partes do tabernáculo, e inclusive lá no seu texto monográfico ele diz: por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, constituiria uma morada sagrada erguida segundo o modelo celestial. Então, isso aqui está no próprio texto dele, que inclusive foi transformado em livro e foi publicado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, pela CPAD. Então, a gente entende aí, a gente apreende, infere daí já o interesse histórico dos assembleianos, dos teólogos assembleianos, pelo tema do tabernáculo. E nós vamos estudar justamente ao longo deste trimestre esse tema. Já estudamos outras vezes e de vez em quando ele retorna. Então a gente precisa se debruçar sobre esse tema e, como o pastor Fábio já bem destacou, com muito cuidado para não fazer muitas aplicações sem fundamentação bíblica, não exagerar nas alegorias, porque algumas vezes as pessoas pegam essas partes do tabernáculo e fazem aplicações e alegorias indevidas, inapropriadas e que o texto não garante. Eu, particularmente, venho adquirindo alguns livros a respeito do assunto e tem alguns que são bem sustentados, bem fundamentados biblicamente, outros exageram na dose e alguns autores viajam muito em relação ao assunto e acaba colocando muito mais os seus pensamentos, as suas ideias, especulações teológicas do que propriamente aquilo que o texto bíblico diz. Então, o que a gente precisa ressaltar aqui, e o mais importante, é que essa tenda foi Deus que concedeu a planta a Moisés. Deus determinou a forma como deveria ser feita. Então isso aí nos orienta em relação à obra de Deus e a respeito de como devemos fazer a obra de Deus, não de acordo com nossa vontade, com o nosso entendimento, com aquilo que queremos, mas entender que a partir da orientação de Deus em relação à construção desse tabernáculo, nós também devemos ter todo o cuidado para fazer tudo conforme o Senhor nos orienta e nos determina. Nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, na sua primeira lição do trimestre, estudando o tabernáculo. E hoje nós estamos vendo aí as partes do tabernáculo, entendendo que esse tabernáculo foi uma construção que o próprio Deus deu as orientações a respeito de como ele deveria ser edificado, como ele deveria ser construído. E um detalhe muito importante é que esse tabernáculo ele era móvel. Então, como o povo de Israel estava peregrinando ao longo do deserto, então ele era desmontado e montado inúmeras vezes, e uma demonstração de que Deus estava de forma dinâmica, constante, caminhando com o seu povo. E o ponto 1.2 da lição fala sobre a materialização da obra de Deus. Isso porque Deus é Espírito, e Deus não carece, nem tem necessidade de ter habitação humana, isso até porque Salomão, depois da construção do templo, quando ele faz aquela oração, ele diz nas suas palavras que nenhuma habitação humana é capaz de conter a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Então, por que construir um tabernáculo? E em que sentido o próprio Deus diz que vai habitar no meio do seu povo? Então, o que nós extraímos como lição aqui é que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que é relacional, é um Deus que se relaciona com o seu povo. Ele não é um Deus ausente, não é um Deus que criou tudo, foi-se embora e não dá mais notícias, muito pelo contrário, ele é um Deus que se interessa por cada um de nós, ele é um Deus que se revela a cada um de nós e é um Deus que, o que diz aqui o primeiro ponto da nossa lição, que quer trabalhar em parceria com cada um de nós. Então, para a construção desse tabernáculo, como fazia-se necessário
peças, material para a edificação, Deus contou com a participação generosa e voluntária do povo de Israel, para que o povo de Israel colaborasse. E aqui o nosso comentarista diz que a construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo de Deus através de ofertas alçadas e voluntárias como ouro, prata, cobre, pano, azul, púrpura e carmesim. E isso mostra que, de fato, a obra de Deus requer parceria humana. Então, aqui nós aproveitamos para ressaltar a importância dos dízimos e das ofertas para a expansão do trabalho de Deus, da obra de Deus. Então, a vida cristã, o trabalho cristão, ele leva em conta o desprendimento, a generosidade, a voluntariedade. Então, Deus espera que aqueles que estão imbuídos da responsabilidade da expansão do reino de Deus trabalhem com denodo, trabalhem com dedicação e que sejam pessoas desprendidas e que estejam dispostas a investir no reino de Deus, entregando seus dízimos, suas ofertas, para que o trabalho de Deus possa ir adiante. Isso também, Pastor Fábio, é uma demonstração do reconhecimento de que nós temos das bênçãos de Deus em nossa vida, como muito bem nos lembra Paulo lá na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7. Isso mesmo, pastor Zé Roberto, é para o crente em Jesus Cristo, para o povo de Deus, antes de ser a contribuição para a obra de Deus, antes de ser uma obrigação, é um privilégio para nós de participar nesta obra de Deus. Deus, ele tem a sua obra a fazer na terra, mas ele convidou os homens, deu o privilégio para que os homens participem deste trabalho, desta tarefa. Então, o projeto de Deus do tabernáculo teve origem no céu, mas se materializou na terra por meio dos seus filhos. E assim como no Antigo Testamento, para a manutenção do tabernáculo, para a manutenção do funcionamento da casa do Senhor e dos obreiros que trabalhavam, os levitas e os sacerdotes que trabalhavam na obra de Deus, assim também no Novo Testamento, na Nova Aliança, a igreja local também precisa da contribuição generosa, de amor de seus membros e congregados para o funcionamento das necessidades da igreja. E o princípio aqui é de voluntariedade, o princípio é de alegria, de gratidão a Deus, reconhecendo que nós somos mordomos de Deus e que tudo pertence a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que há na terra, tudo pertence a Deus. Todos os nossos bens pertencem a Deus e nós mesmos pertencemos ao Senhor. Então, devemos ofertar voluntariamente a obra de Deus como fruto de gratidão e reconhecimento de suas bênçãos em nossas vidas. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo fala da importância aqui nesse capítulo 9 de 2 Coríntios, de semear com generosidade. Ele prega a generosidade no contribuir. Então ele diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então a questão não é só dar, a questão não é só trazer, mas é contribuir com alegria, não com tristeza, não se sentir coagido, constrangido a isso, mas o constrangimento deve ser pelo amor, motivado pelo amor, pela gratidão e pelo reconhecimento. No tópico 1.3 da nossa lição, 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Porque aqui na nossa leitura bíblica em classe, em Êxodo 25:2, diz, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Então, aqui tem 3 verdades bíblicas que o comentarista coloca aqui a respeito de coisas importantes que o ofertante deve saber. Em primeiro lugar, a oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. Foi Deus que idealizou,
foi Deus que falou, foi Deus que determinou isso, porque tudo pertence a Deus. Ele tem autoridade para isso e tem promessas de bênçãos, tem promessas de recompensa de Deus. Inclusive, em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, Deus diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então Deus tem promessas de bênçãos, Ele não tem a obrigação de dar essas promessas, mas Ele, porque é generoso também, porque Ele também nos ama, Ele gosta de abençoar o seu povo, né? E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então tem recompensa, promessa de bênçãos e de recompensa para aquele que contribui com alegria e com generosidade para a obra do Senhor. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, versículo 8, versículo 10, Paulo diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Versículo 8, e Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então, meu irmão, minha irmã, é importante esse princípio. A oferta foi um plano de Deus para o sustento da sua obra, mas antes de ser, professor José Roberto, uma obrigação, um ato voluntário, um ato de amor, de desprendimento. É isso mesmo, pastor Fábio. E ter o cuidado, porque algumas pessoas, às vezes, no intuito de angariar mais, acabam indo pelo caminho da ganância, né? Ou então pelo caminho da barganha, e aí se deixam levar por essa espécie de sentimento e cria um verdadeiro sistema de exploração, pessoas que vão semeando a ganância no contexto das igrejas e pessoas que entregam os seus dízimos e as suas ofertas pensando em enriquecer, em fazer fortuna. Querendo, assim, comprar desenvolver uma relação com Deus de toma lá, dá cá, negócio, um investimento, né? Então, eu vou dar aqui o dízimo da oferta porque eu estou investindo para receber mais lá na frente. E outras pessoas, pastor Fábio, com o sentimento de medo. Tem pessoas que às vezes entregam seus dízimos e ofertas a Deus porque ficam assustadas, amedrontadas, pensando com medo assim, do devorador. Com medo do devorador, Deus vai me punir, né? Então, aí às vezes pensa assim, ao invés do devorador levar 20%, é melhor eu dar 10%, que eu fico no lucro. Mas cadê o amor e a generosidade? E eu tenho defendido, e assim, a gente já encerrando esse bloco, eu quero dizer para você que a abordagem bíblica e a orientação que a gente tem aprendido é a generosidade, a voluntariedade, é o amor, é a gratidão a Deus. Então, nós temos motivos suficientes para entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, e a base deve ser sempre gratidão a Deus. Estamos encerrando mais um bloco, continue conosco, voltaremos em seguida. Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos estudar agora o tópico 2 da nossa lição. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Os versículos 8 e 9 são muito claros aqui da nossa leitura bíblica em classe. Êxodo 25, versículos 8 a 9, Deus falou assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis.
Então, o próprio Deus foi o arquiteto, o autor desse projeto do tabernáculo, da planta baixa, da planta de situação, a localização geográfica lá no meio do arraial, as dimensões, todos os detalhes desse projeto foi tudo determinado por Deus. Então, o tópico 2.1 diz que Deus arquitetou o tabernáculo, né? Ele elaborou o projeto de engenharia, de arquitetura e deu a Moisés a relação dos materiais. Deus deu as dimensões, a planta baixa, os móveis, o lugar de cada um, onde cada móvel deveria se situar, o tipo de material, as especificações técnicas dos materiais, todas as dimensões, como fazer. Então, tudo veio da mente de Deus, do projeto de Deus, e ele deu a Moisés, e restava Moisés liderar aquele povo na construção do tabernáculo. Então Moisés precisava fazer a campanha de arrecadação de recursos, de arrecadação de materiais para a construção daquele santuário que Deus pediu para que eles construíssem. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Tópico 2.2, embora Moisés haja sido formado academicamente no Egito, nenhum item do tabernáculo era fruto de sua mente engenhosa e disciplinada. Recebendo instruções diretas de Deus, Moisés persuadiu ao povo hebreu a construir o tabernáculo, pois este era um projeto celestial. Professor José Roberto, nós vemos aqui que o que motivou Moisés a fazer aquela campanha de arrecadação de recursos para a construção ali foi uma determinação de Deus, uma orientação de Deus para construir uma tenda móvel que foi determinada por Deus. O objetivo de Moisés não foi fazer uma construção para competir com os templos pagãos. Moisés conhecia o Egito, viveu lá no Egito e conheceu muitos templos pagãos. O objetivo de Moisés não foi que vamos construir um templo que vai ser o mais belo da cidade, vamos construir um templo que vai concorrer com os outros. E nem Moisés foi buscar uma planta, um modelo lá no mundo, como um rei lá de Israel, pegou um modelo de templo pagão lá em Damasco e foi construir lá em Israel. Mas esse projeto, esse modelo, tanto de arquitetura quanto de engenharia, veio diretamente do céu, diretamente de Deus, revelou a Moisés lá no monte. É isso mesmo, isso porque a salvação vem de Deus, tudo provém de Deus, Deus é a base de todas as coisas. E aqui, inclusive, essa tenda móvel, esse tabernáculo, ele tinha uma razão de ser, ele estava sendo edificado, e o fato dele ser algo móvel apontava para a realidade de que Deus estava presente de forma dinâmica com o seu povo ao longo da peregrinação pelo deserto. Eles nem mesmo podiam construir um templo, porque eles tinham que ter essa noção, essa dimensão de que eles estavam peregrinando. Então, como peregrinos, eles não podiam se apegar. Então, se apegar às coisas, se apegar aos objetos. Então, a tenda que Deus deu tinha essa natureza. Olha, é uma tenda que vocês vão, a cada vez que vocês acamparem, vocês vão montar, e quando saírem do acampamento, vocês desmontam e seguem com ela adiante. Isso tem um sentido muito mais profundo, porque, na verdade, lá em João capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, o versículo 14 diz, e o Verbo habitou no meio de nós, e o Verbo se fez carne, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra grega aqui de habitar dá justamente o sentido de tabernacular. Então, o próprio Deus, através de Cristo, ele habitou conosco quando o Verbo se fez carne. Daí, isso traz todo um significado e aponta para a verdadeira habitação de Deus no meio dos homens, que vai se dar através de Jesus Cristo, quando chega a plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, versículo 4,
e a gente vê lá que, chegada a plenitude dos tempos, o cenário todo pronto, pastor Fábio, o mundo falava praticamente uma mesma língua, as pessoas na expectativa judaica da vinda de um Messias, um governo sem fronteiras, a Pax Romana, e chegado aquele tempo, vem Jesus, nascido de uma mulher, e ali o próprio Deus se fez carne habitando no meio de nós. Que grande ensinamento, que verdade profunda. É verdade, pastor Zé Roberto. Em relação à questão do tabernáculo, tópico 2.3 da nossa lição, o plano térreo do tabernáculo, esse tabernáculo ele media 50 metros de comprimento por 25 metros de largura, né? O comprimento era o dobro da largura, então era aquele cercado de formato retangular, que tinha as estacas e os panos, né, de azuis, tecidos, né, para fechar todo aquele retângulo da tenda, e lá, né, dentro dessa área, desse retângulo, existia o pátio, ou também chamado de átrio, que era um lugar bastante amplo e espaçoso, e existia o altar do holocausto, a pia de bronze e a tenda do testemunho. Eu quero aqui sugerir a você, meu irmão, minha irmã, que é professor, que é professora da escola dominical, que busque na internet imagens, vídeos, né, do tabernáculo, apresente aos seus alunos. É muito importante para esta lição as imagens, para que a gente tenha uma dimensão. Ao entrar no tabernáculo, já tinha ali o altar dos holocaustos, né, porque para poder entrar na presença de Deus, tinha que primeiro oferecer o sacrifício pelos pecados, depois tinha a pia de bronze, né, ou de metal, de cobre, para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés, porque oferecer o sacrifício lá tinha derramamento de sangue, ele se sujava e precisava lavar os pés e as mãos. Mas, pastor Zé Roberto, lá dentro daquele retângulo, lá da planta lá do tabernáculo, existia a tenda do testemunho, que era um local não somente cercado por tecidos, por tendas, tinha uma cobertura também, não era só um cercado lateral, mas tinha uma cobertura. E essa tenda do testemunho, pastor Fábio, ela era composta por duas partes, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o lugar dos santos. Então era partes, nota, a gente percebe que essa grande edificação, essa construção, ela tinha subdivisões, e cada subdivisão tinha o seu significado. No lugar santo, por exemplo, havia ali 3 elementos: o candeeiro, que também pode ser chamado de candelabro ou de castiçal, que era de ouro com suas 7 lâmpadas, a mesa feita de madeira de acácia e que era coberta de ouro, que também era chamada de mesa dos pães da proposição, e por fim ainda no lugar santo, de frente para a entrada das cortinas bordadas que dava para o lugar santíssimo, estava o altar de incenso, que era revestido de ouro, no qual se fazia intercessões pelo povo de Deus. E além disso, pastor Fábio, ainda tinha o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Exatamente, o lugar santíssimo, ou santo dos santos, era um local, né, onde se encontrava, a única mobília desse local era a chamada Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, ou Arca do Testemunho. E nessa arca, dentro dela, tinha as tábuas da lei, contendo o decálogo, os 10 mandamentos, a vara de Arão, que floresceu no deserto, e uma amostra do maná, que Deus mandava diariamente para alimentar o povo no deserto. E essa arca da aliança, esse móvel feito de madeira, em cima ele era revestido de ouro, existia uma espécie de tampa de ouro, uma toalha de ouro, chamada de propiciatório, e ali onde era aspergido sangue em cima do propiciatório, tinha 2 querubins, olhando de frente para o outro, e era ali
em cima do propiciatório, entre os querubins, onde Deus fazia ali, de vez em quando, uma manifestação visível da presença de Deus no meio do seu povo ali no Antigo Testamento. Isso mesmo. E aquele lugar era tão especial que não era todo mundo que podia ali entrar, mas tão somente o sumo sacerdote num dia designado e próprio para aquele evento. Vamos encerrar mais um bloco? Continue conosco, voltaremos em seguida. Caro telespectador, telespectadora, de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate, primeira lição do trimestre, estudando o tabernáculo, fazendo as aplicações, destacando aqui tudo aquilo que Deus quer nos orientar em relação à sua habitação no meio de nós. Então é importante que a gente destaque nesta primeira aula que o nosso Deus é um Deus que quer habitar no meio do seu povo, é um Deus que quer se fazer presente, que quer fazer morada entre nós. Então, isso é uma notícia extraordinária. Nós já aprendemos aqui, pela própria construção do tabernáculo, pelo próprio interesse de Deus de construir essa tenda móvel, que era uma demonstração disso, de que Ele queria habitar no meio do seu povo. Isso vai encontrar plenitude na própria pessoa de Jesus Cristo. Nós já falamos a respeito disso rapidamente no bloco anterior, quando o Verbo se faz carne e habita no meio de nós. Então, o ponto 3 da lição fala sobre a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Então, Jesus é o próprio Deus, é o Verbo feito carne, e depois que ele foi assunto aos céus, cabe à igreja hoje dar continuidade à ministração, à pregação da palavra, e por isso nós podemos dizer que a igreja hoje ela é também a habitação de Deus. O ponto 3.1 da lição fala sobre a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. Essa palavra tipologia merece ser explicada. A palavra typos, no grego, dá a ideia de uma figura, de uma imagem, né, de uma representação. E logia é o estudo. Então, é o estudo das representações e dos tipos, como a gente costuma dizer em português. Então, lá no Antigo Testamento, nós temos vários objetos, o próprio Cordeiro, que apontam para uma outra realidade, para uma manifestação concreta que haveria de se dar no futuro, e o tabernáculo sendo o tipo da habitação divina no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Nós temos o antítipo, ou a manifestação real, que é o próprio Cristo, e também a própria igreja. Então, o tabernáculo de Moisés no deserto, ele nos deixa lições profundas e interessantes em relação sobre esta questão da tipologia. E nós descobrimos, então, essa relação entre aquele tabernáculo. O autor da Epístola aos Hebreus também faz essa relação entre aquele tabernáculo, a igreja e Cristo. Então, a igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra, pastor Fábio. Isso mesmo, professor José Roberto, meu querido irmão, minha querida irmã. Assim como Deus estava presente e manifestava a presença dele lá dentro no tabernáculo, hoje na nova aliança não precisamos mais de tabernáculo, mas Deus continua presente e manifestando a sua presença no meio do seu povo, ou seja, no meio da igreja. Então, a igreja de Cristo atualmente é o tabernáculo de Deus na terra. O tabernáculo e o templo de Salomão simbolizam a igreja de Cristo, conforme Paulo disse lá em Efésios 2:22, a igreja de Cristo é edificada para a morada de Deus em espírito. A igreja de Cristo foi edificada para a morada de Deus em espírito. Então, Jesus habita no meio da sua igreja. Deus está conosco. Ele disse: eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Quando lá no Antigo Testamento a pessoa queria cultuar a Deus e ver a manifestação da presença de Deus, ia lá no tabernáculo. Hoje é na igreja, é no povo de Deus, não é no templo físico, mas é no povo. Né? Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, Pedro diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a igreja, na igreja é onde Deus manifesta a sua presença. Portanto, a igreja é o edifício espiritual construído para a morada de Deus, como o tabernáculo do Antigo Testamento. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz que a igreja é o templo de Deus. Diz assim, 1 Coríntios 3 e 16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui Paulo está se referindo ao coletivo do povo de Deus, está se referindo à igreja. Noutra passagem bíblica, ele fala da pessoa individualmente, que nós, crentes individualmente, somos templo, casa e morada do Espírito Santo. Porém, o povo de Deus se constitui também um templo de Deus, um templo espiritual. Né? Então, por isso que ele diz em 1 Coríntios 3 e 16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, o Espírito de Deus habita na igreja, o Espírito de Deus habita no meio do povo de Deus, porque a igreja de Cristo atualmente é o tabernáculo de Deus na terra. Então, isso é muito importante. O tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nele. A igreja é o tabernáculo espiritual, onde Deus habita e se manifesta gloriosamente. Então, é fundamental isso aí. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, né? Deus veio tabernacular com os homens aqui na terra, através de Cristo. E nós, professor José Roberto, como crentes individualmente, como servos de Deus, temos o privilégio também de Deus habitar em nós. Paulo diz que nós somos templo, casa e morada do Espírito Santo, e Jesus, em João 14, 23, disse que aquele que me ama, o meu Pai também o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Então veja que privilégio o crente tem de ser morada da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes a gente só diz que nós somos templo do Espírito Santo, mas Jesus também disse, nós viremos para ele e faremos nele morada. Também não é só o Espírito Santo, mas o Pai e o Filho também. É isso mesmo. E pastor Fábio, isso antecipa, não é? Um futuro glorioso, que haverá cumprimento lá no livro, conforme está registrado no livro do Apocalipse, quando o próprio Deus se fará habitação e o tabernáculo de Deus será pleno. O versículo 2 do capítulo 21 do livro do Apocalipse, João diz assim: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E olha que bonito. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então nós estamos concluindo aqui o nosso primeiro programa do trimestre. Queremos convidar você a continuar nos acompanhando através das mídias. Nós temos o nosso canal de TV aqui na TV AD Mossoró, que é as imagens são passadas pela TCM, né? Canal local, canal 8 da TCM aqui em Mossoró, mas também este programa integralmente ele vai ao ar pela
o canal no YouTube, o canal oficial da Assembleia de Deus em Mossoró no YouTube, chamado AD Mossoró Oficial. Toda semana, na segunda-feira à noite, imediatamente após o programa ser apresentado, né, ser transmitido pela TV AD Mossoró, ele também é colocado no YouTube e você pode nos acompanhar semanalmente pela internet através do canal da igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. E este programa e nenhum outro que tem aí no YouTube, ou mesmo os blogs e os comentários, inclusive eu tenho um blog chamado Subsídio EBD, blogspot.com, você pode acessar esse material também para fundamentar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical, mas este material e nenhum outro substitui a participação direta e presencial na Escola Bíblica Dominical. É importante que você se matricule, aproveite este novo trimestre que está apenas começando, procure a Escola Bíblica Dominical da sua igreja, peça lá para a secretária da sala fazer a sua matrícula e seja um aluno assíduo. Você só tem a crescer e a amadurecer, aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Muito bem, nos acompanhe, continue conosco, esse trimestre está apenas começando, vá com a sua família para a igreja, para a Escola Bíblica Dominical, interaja nas classes, você que é professor, se dedique, se esmere no preparo, este vídeo, esse programa, ele se destina a todas as pessoas, mas também tem uma importância muito grande na preparação dos professores da Escola Bíblica Dominical. Não esqueça de baixar as imagens da internet, as imagens do tabernáculo, dos móveis do tabernáculo para ilustrar e apresentar aos seus alunos. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência em mais um programa. A paz do Senhor para você e até o próximo programa, se Deus quiser. Paz do Senhor e até o próximo programa.